Neste vídeo, vamos aprofundar o segundo domínio clínico das crenças centrais, o desvalor. O objetivo é continuar treinando o olhar clínico para compreender como essa crença se manifesta na prática, como se mantém ao longo do tempo e, principalmente, como orienta decisões terapêuticas. Mas antes, seja bem-vinda à Comunidade Clínica com Propósito. Eu sou Ariane Luz, psicóloga clínica e especialista em terapia cognitivo-comportamental e supervisora com foco no desenvolvimento de competências clínicas. Você também me encontra no Instagram, no @psi.arianeluz. Na terapia cognitivo-comportamental, o desvalor corresponde a uma crença central ou nuclear profundamente enraizada sobre inadequação, inferioridade ou defeito pessoal. Trata-se da convicção de que há algo essencialmente errado, insuficiente ou menor no self. No núcleo dessa organização cognitiva estão ideias como: eu não sou bom o bastante, sou inferior, sou inadequado, sou defeituoso. Essa percepção se expande para a visão dos outros e do mundo. Os outros são melhores que eu, o mundo é competitivo e só os melhores têm valor. E também para o futuro. Nunca vou ser bom o bastante, mas cedo ou mais tarde vão perceber quem eu realmente sou. Perceba que essas ideias funcionam como explicações globais sobre identidade. Diferentemente do desamparo, cujo foco está na incapacidade diante de tarefas, no desvalor, o foco está na avaliação do próprio valor enquanto pessoa. Com a lente do desvalor ativada, mesmo diante de bons resultados, o paciente interpreta a experiência como insuficiente, acidental ou inferior em comparação aos outros. Clinicamente, os padrões mais frequentes envolvem emoções como vergonha, que geralmente é a emoção dominante, culpa recorrente, constrangimento e insegurança persistente. No plano comportamental, observamos perfeccionismo, autocrítica excessiva, busca excessiva por validação, evitação de exposição, minimização de conquistas e até mesmo procrastinação. É comum que o paciente antecipe a crítica e se critique antes que o outro faça, numa tentativa de reduzir o impacto da possível avaliação externa. E em expressões como: qualquer um faria melhor, não foi nada demais, eu devia ter feito melhor, eu sempre erro. Contudo, do ponto de vista do raciocínio clínico, entendemos que não é a frase isolada que define o domínio, mas o padrão funcional repetitivo que atravessa diferentes áreas da vida. E no caso do desvalor, é de autodepreciação e comparação na maioria das vezes. Explorando por meio de um caso fictício, vamos avançar para a conceitualização cognitiva. Usando o diagrama tradicional de Beck, diante de uma situação avaliativa como apresentar um trabalho, o pensamento automático pode ser: vai ficar claro que não sou tão bom. Ao investigar o significado, o paciente pode aprofundar: sou mediano, quase uma fraude diante de pessoas tão boas. Esse pensamento ativa vergonha antecipatória e ansiedade, que podem ser mensuradas por meio das SUDs, para compreendermos e monitorarmos a intensidade emocional ao longo do processo terapêutico. E nessa situação, ele procrastina a preparação da apresentação. Como resposta, o paciente pode adotar estratégias compensatórias. Uma possibilidade é a hipercompensação, preparação excessiva, revisões repetidas, controle rígido de cada detalhe. Outra é a procrastinação, que mantém a crença ao permitir a narrativa de não fui bem porque não me preparei o suficiente. Também pode ocorrer evitação direta, como inventar justificativas para não se expor. Nas crenças intermediárias, encontramos regras como: se eu não for excelente, sou um fracasso, e também preciso me esforçar mais que os outros para compensar minhas falhas. Essas regras sustentam o comportamento e protegem o paciente da experiência direta de vergonha, mas mantêm a crença nuclear intacta. Ao continuar a exploração através da seta descendente, chegamos à crença central: eu sou insuficiente. Perceba que o núcleo não é a tarefa em si, mas a identidade. Ao investigarmos a história de vida, frequentemente encontramos pais críticos ou comparativos, validação condicionada a desempenho, ênfase excessiva em resultados, comparação frequente com irmãos ou colegas e reconhecimento apenas quando há excelência. A criança aprende a vincular o seu valor pessoal à comparação com os outros e a interpretar desempenho e reconhecimento como indicadores diretos de quem ela é. Assim, não ser o melhor ou não apresentar qualidades consideradas suficientes passa a significar ser inadequado ou insuficiente.
Essa aprendizagem se consolida como crença nuclear e passa a organizar a interpretação das experiências futuras. Na formulação em termos dos 4 Ps, os fatores predisponentes incluem esse histórico de crítica e comparação. Os precipitantes costumam ser situações de avaliação ou exposição, e os perpetuadores envolvem autocrítica crônica, perfeccionismo, busca de validação e minimização de conquistas. No planejamento terapêutico, o desvalor exige intervenções que vão além da simples argumentação lógica. É fundamental respeitar o timing terapêutico e iniciar a intervenção pelos níveis mais acessíveis da cognição, antes de abordar diretamente a crença central. O objetivo não é convencer o paciente de que ele é extraordinário, mas ajudá-lo a integrar a ideia de que pode ser suficientemente adequado sem depender de perfeição. A técnica semântica é especialmente útil quando o paciente se define como inferior, por exemplo. O terapeuta convida à operacionalização do conceito. O que, em termos comportamentais, significa ser inferior? O que define alguém como superior? Existe um meio termo? Ao explicar critérios implícitos, frequentemente emergem padrões absolutistas e inatingíveis. Essa intervenção enfraquece a fusão entre desempenho e valor pessoal e abre espaço para a reestruturação cognitiva. Outra característica do desvalor é o pensamento dicotômico. O uso do contínuo cognitivo desloca a avaliação do extremo para a gradação, introduzindo nuances onde antes havia polarização. O objetivo não é elevar artificialmente a autoimagem, mas ampliar a complexidade avaliativa. Nos experimentos comportamentais, é crucial observar que o paciente frequentemente utiliza hipercompensação como comportamento de segurança. Por isso, sendo este o caso, é esperado que os experimentos sejam planejados a fim de retirarem gradualmente essas estratégias. Apresentar um trabalho com preparação adequada, mas não exaustiva, publicar um conteúdo após 2 revisões e não 10, permitir-se cometer pequenos erros previamente definidos. O teste central é: se eu não for perfeito, serei desqualificado? A vivência de imperfeição tolerada e não catastrófica enfraquece a crença de defeito essencial. Quando há busca excessiva por validação, o trabalho envolve identificar situações de checagem e construir uma hierarquia de redução gradual de menos dependência desse comportamento. Isso frequentemente exige treino de tolerância à incerteza e regulação emocional, para que o paciente aprenda a sustentar a avaliação interna sem recorrer imediatamente à confirmação externa. Assim como autorreforço e foco no aumento da percepção de autoeficácia. O desvalor está profundamente ligado à vergonha e muitas crenças se mantêm pela evitação dessa emoção, pela evitação experiencial emocional. A exposição nesse domínio é também emocional nesse caso. Compartilhar algo considerado não tão bom, admitir um erro sem justificativas extensas e permanecer no desconforto sem neutralizá-lo são intervenções que ampliam a tolerância à vergonha. A meta não é eliminar a emoção, mas torná-la tolerável. Além disso, o autocriticismo excessivo precisa ser trabalhado. Desenvolver uma postura mais autocompassiva ajuda a flexibilizar critérios internos rígidos e cria condições para que a reestruturação cognitiva seja integrada de forma mais profunda. Por fim, é importante lembrar que o desvalor pode coexistir com desamparo ou desamor. Compreender o desvalor é aprender a identificar quando o sofrimento está menos na situação externa e mais na interpretação identitária que o paciente faz de si mesmo. Esse olhar orienta intervenções mais precisas e mudanças mais sustentáveis. No próximo vídeo, esse raciocínio será aprofundado no domínio do desamor, sempre a partir de uma lógica de formulação de caso e desenvolvimento de competências clínicas. Se esse conteúdo contribuiu com a sua prática clínica, me conta nos comentários. Vou adorar saber como esse vídeo chegou até você e de que forma ele dialoga com o seu momento na clínica. Cada vídeo aqui é um convite para aprender, refletir e evoluir juntas. Até mais!